Oi, eu sou o Diogo Zanella. E eu sou o Rodrigo Quinteiros Gruner. E esse é o terceiro vídeo aqui do canal Pano Pra Manga, porque a gente já fez 3 vídeos, né? Primeiro a gente falou do prêmio da Fernanda Torres e depois a gente falou do filme da Nicole Kidman, que a gente ainda não viu, mas que a gente já foi ao cinema e já viu e já gravou e já tá postado, né? Não sei, só sei que foi assim. Isso é uma referência ao personagem do Selton Mello no Alto da Compadecida. A gente não tinha combinado, ele não entendeu a piada. Não entendi a piada, fiquei completamente por fora. Aliás, a gente foi uma briga, né? Eu queria colocar esse cacto aqui, não é uma referência a Juliette, é uma referência ao Alto da Compadecida que se passa no sertão, né? É um filme, tem muita estética de cordel, né? Exato, totalmente. Mas eu já vou tirar daqui porque ele tava com um toque desse cacto aqui no meio da gente. Exato, deu. Já só tiramos o cacto. Bom, então, pelo jeito, vocês já entenderam o que a gente vai falar hoje. O segundo vídeo do Pano Pra Manga vai falar sobre o Alto da Compadecida 2. A gente acabou de chegar do cinema, acabamos de voltar do cinema. Sim. O filme que estreou no dia 25 de dezembro, né? Eu achei um péssimo dia pra estrear um filme, porque, enfim... Eu comentei com algumas pessoas que achava ruim, né, essa parte do ano pra estrear um filme ou qualquer outro projeto, né? Uma prima minha falou que foi assistir justamente porque estava de férias na cidade, em Porto Alegre, então não sei. Bom, o fato é que sucesso de bilheteria ele tá sendo, né? Sem dúvida nenhuma. O Alto da Compadecida, ele já conseguiu levar aos cinemas mais de 2 milhões de espectadores até o momento, isso. Isso, 2 milhões de espectadores. Ultrapassou 50 milhões em arrecadação. Lembrando que é um filme dirigido pela Flávia Lacerda e pelo Guel Arraes, que também dirigiu o primeiro filme. E ele chegou aos cinemas, né, no Natal, retomando aí a história do João Grilo, interpretado pelo Matheus Naschergaile, que eu não sei pronunciar direito esse sobrenome, e do Chicó, que é interpretado pelo Selton Mello. Exatamente. E o filme, ele tem como enredo, né, o retorno do Chicó para a cidade... de Taperoá, que fica no sertão da Paraíba, e assim como na vida real, que o filme 2 vem 25 anos depois da estreia do primeiro, na história também se passam 25 anos, né? O Chicó, ele morre na primeira versão, né? No Alto da Compadecida. Toma spoiler. Não, no Alto da Compadecida 1, todo mundo já viu, um dos filmes mais queridos do Brasil. O problema é... O que a gente tem a dizer? Não, e aí basicamente é isso. No primeiro, né, filme, ele morre, ele vai ao céu, ele é julgado. A Fernanda Montenegro interpreta a Nossa Senhora, né? Exatamente. Ele recebe a oportunidade de voltar, só que ele vai embora da cidade. Ele mora no Rio de Janeiro, aí isso já é mostrado no 2. Ele passa um tempo no Rio de Janeiro, passa um tempo em São Paulo, e aí nesse retorno ele acaba meio que virando um santo por ter ressuscitado, né? Exatamente. Só que a história, ao longo do filme, acaba se repetindo um pouco, acaba repetindo um pouco a história do primeiro. Foi a primeira sensação que a gente tem, assim... Não tem grandes inovações. Tu mata a saudade daqueles personagens continuam com aquele humor, com aquela conexão, com a mesma energia, com novas piadas, com, né, um texto novo, mas a situação, assim, base se repete, de certa forma, né? Com certeza. Quem acompanha a gente no podcast Bate-Papo, a gente já falou... várias vezes sobre cinema e várias vezes eu comentei que O Alto da Compadecida é um filme bem especial pra mim, porque foi a primeira vez que eu fui ao cinema. Eu fui ao cinema bem tarde, a minha família não tinha condições de me levar e não tinha também hábito de consumir cultura. E aí eu lembro que foi eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E essa é a lembrança que eu tenho de ir pela primeira vez a uma sala de cinema. Então, na minha memória afetiva tem essa lembrança desse filme. E... a gente tem que lembrar também que é uma obra adaptada de um texto do Ariano Suassuna. Sim. E que é um dos textos mais, acho que se não me engano, é o mais montado
em teatros no Brasil. Ele é um espetáculo que é muito montado, então é uma Sim, história diversos que... atores já montaram esse espetáculo. Mas uma outra grande diferença que também, acho que não sou eu, mas as pessoas sentiram diferença, é que as filmagens foram completamente feitas em estúdio. No primeiro filme, eles fizeram em Cabaceiras, e dessa vez não, foi tudo feito em estúdio, com telas de LED, criando cenário, tu vê bastante coisa de pós-produção, assim, o que... Chroma key, a realidade aumentada, né? Inteligência artificial, enfim, efeitos especiais, Efeitos né? especiais, exatamente. Tu vê aquela coisa, assim, que é pra criar uma coisa meio mágica, até uma brincadeira com esse mágico, com esse... Eu acho que isso perde um pouco da essência do filme. Eu gostaria de ter visto de novo um longa-metragem gravado em locação lá no sertão, né, no Nordeste. Mais de verdade, brasileiro, mais mais brasileiro. brasileiro, Mas não né? é uma coisa que me incomoda, assim, no filme. Não acho que seja, tipo, um ponto, um defeito, digamos assim. É que parecia, me lembrou muito assim, sabe? Parecia tudo meio um cenário meio Turma da Mônica, sabe? Vocês lembram daquela série Hoje é Dia de Maria? Exato, é tipo isso. Olha, isso. falou bem. É tipo isso. Nossa, uma Me mega lembra referência. que tem muito do cordel naquela série Também Hoje é Dia de tem. Maria, Também né? tem uma pegada assim. E essa volta do João Grilo, ele se depara com as mudanças que a cidade, pelas quais a cidade passou, justamente pela passagem do tempo desses 25 anos. Por exemplo, agora tem rádio, tem loja de produtos eletrônicos, ele vê um liquidificador, né? Sim. E os outros personagens também vão vendo. Tem uma personagem nova que é filha de um político, um coronel, que tá se candidatando ali a prefeito da cidade, que ela vem da capital, e aí ela é toda moderna, toda diferentona. Feita pela maravilhosa Eu Fabiola adoro ela. Nascimento. Eu amo ela. Eu acho que ela foi a melhor surpresa do filme, eu acredito. Foi, eu gostei. Porque se eu for falar da Thaís Araújo, a gente pode falar da Thaís Araújo? Se a gente for autorizado a falar mal, a gente fala. É que todo tempo eu enxerguei a Thaís Araújo. A Thaís Araújo é uma atriz que eu gosto Eu também. dela, eu gosto bastante, mas eu não sei, eu acho que ela não tem ainda um personagem, aquele personagem marcante, sabe? Eu acho que ela fez muito bem Da Cor do Pecado, quando ela fez a Preta, né? Amor de Mãe, depois ela Amor fez de Mãe, muito ela bem. fez muito bem, eu acho que ela Tiveram fez muito alguns bem mesmo. trabalhos com crescimento, uma relevância dela grande ali, mas como Nossa Senhora ali, a gente... Eu não sei, eu vi o tempo inteiro a Thaís Araújo. O tempo inteiro eu enxerguei a Thaís Araújo. Não é Não fácil. consegui ir além, atravessar a Thaís Araújo. E também não é fácil pegar, né, um bastão passado pela Fernanda Montenegro, né, que é uma atriz muito marcante, né, em tudo que ela faz. E eu achei bacana que a Fernanda Montenegro aparece em 2 momentos, né? Aparece. No começo do filme e antes da Thaís Araújo aparecer, como se fosse assim, umas transições de Nossa Senhora, vai a Fernandona e muda, pá, aparece a Thaís Araújo. É que no início do filme eles explicam mais ou menos em que momento a história o Alto da Compadecida 1 parou, e aí eles botam imagens do filme anterior, né, do Alto da Compadecida 1, pra explicar, porque quando o João Grilo chega, ele percebe que ele se tornou uma celebridade ali, porque ele havia morrido, então aí ele se torna meio que popular e ele se mete ali no meio de uma disputa muito violenta entre um coronel, que é o Coronel Hernani, né, interpretado pelo Humberto Martins, e o Arlindo, interpretado pelo Eduardo Stablish, que é o dono da rádio, que é o dono da loja também, né? Onde vende os aparelhos de rádio. E eu acho que tem uma coisa assim muito ali de usar as mazelas do Brasil pra fazer comédia. Porque a gente Sim. tem ali, por exemplo, a coisa política, né? Principalmente no interior, sendo a compra de votos, porque esse coronel, por exemplo, tem um poço na casa dele, então ele leva, na época de eleição, água para distribuir para as pessoas num carro-pipa, e ali é colocado como compra de votos.
E o personagem do Eduardo Stablish, o Arlindo, ele tem o monopólio dos meios de comunicação, porque ele é o dono da rádio e é a única rádio que pega na cidade. Que pega na cidade, a única rádio, ele é o único apresentador, então ele, né, um monopólio da comunicação naquele micro. Sim, e fala também, tipo, da exploração da fé das pessoas, porque o Matheus, ele entra no meio dessa disputa, porque como ele é visto ali como uma pessoa, como um milagre, né? Santo, já virando quase. Como um santo. O coronel e o dono da rádio ficam disputando o apoio dele, porque ele acaba conquistando o apoio das pessoas, porque as pessoas, por meio da fé, né? Porque elas acreditam que ali, e na verdade foi, né, um milagre, ele morreu e ressuscitou, né, voltando pra Terra. Então eu acho que tem muito essas pitadas, assim, de mazelas do Brasil, né? Tipo, a violência nas eleições municipais, que no interior, principalmente, a gente sabe que as eleições municipais são muito agressivas, né? A coisa Sem de dúvida. compra de voto, a coisa de exploração da fé também para conseguir voto e para conseguir poder. Então, não sei, eu vi muito disso. Não, eu acho que essa é a novidade do segundo filme. É o que o segundo filme traz. A base da história, apesar de tudo, a base da história, mais ou menos, ser, né, relativamente parecida com a primeira. A gente reencaixa ali com principalmente, né, o enredo final ali, o grande ápice. Mas tem essas novidades. O que eu acho claro, 25 anos de um filme que marcou a história no Brasil, que faz parte, né, do imaginário da cultura brasileira. Ele é sempre lembrado, ele nunca deixou de ser lembrado. Então acho que é uma celebração, né? É um momento das pessoas também voltarem, relembrarem, ver esses personagens, mais do que o dois de uma nova grande história, uma nova, né? Porque o 2 vem como uma continuação. Uma né? continuação. Tem essa novidade de ter essa disputa ali de uma eleição para prefeitura, mas a parte do Chicó mesmo. Do Chicó não, do João Grilo. Grilo, sim. A questão é que ele é assassinado de novo. Agora spoiler, tá, gente? Não, a gente já falou, já tá não dito mas aqui. não compromete muito a experiência, porque isso aconteceu na primeira versão do filme, né? E no 2, acontece Igual. que acontece igual. E aí fica uma coisa meio óbvia, porque daí isso é mais pra parte, mais pro fim do filme, e daí tu começa a pensar, vai acontecer de novo o mesmo que aconteceu no 1. No final é meio óbvio nesse sentido, porque ele morre por acidente, Exato. ele acorda no céu, acontece um novo julgamento, e mais uma vez ele pede para Nossa Senhora interceder por ele, e mais uma vez a Nossa Senhora convence Jesus a dar uma segunda chance, né, fazendo com que ele volte para a Terra em vez de ir para o inferno ou para o purgatório. A diferença ali na cena do julgamento é que o Matheus Nachegali faz tanto Jesus quanto o diabo. Faz tanto Jesus quanto o diabo. Então porque ali como ele se os tá dois presente existissem dentro dele. No julgamento ele tá presente fazendo 3 personagens. 3 ele e Thaís Araújo. Ali, e ele dá um banho 3 vezes. Coitada. Eu achei só outra coisa falando. A Virginia Cavendish, que faz a Rosinha, eu achei ela pessimamente aproveitada nessa volta. Eu acho ela uma atriz tão boa, tão legal. Ela já fez tantos papéis de comédia, de humor, ela já fez tanto Lisbela Prisioneiro, tanto filme que ela dá um show. E eu acho que ali ela foi, assim, entrou. Pois é, mas tipo assim, no final do filme 1, eles tem aquela cena que eles estão indo embora da cidade, que vai ela, o Selton Mello e o Matheus, né? Eles estão, tipo, saindo meio que junto, e daí o Matheus até, tipo, o João Grilo, né? Sai super saltitante e tal. E aí eu não entendi, tipo, por que nesses 25 anos que se passaram a Rosinha desapareceu, porque ela virou caminhoneira. Deve estar ouvindo muito Sula Miranda ali. Pois então, ouvindo Sula Miranda, e Ana aí, Castela. Tanto que o Chicó, tipo, passa parte do filme orando e
e pedindo pra que ela volte, esperando por ela. E aí até que ele vai na rádio da cidade e aí compra lá. Ah, e eu tava falando de muito das mazelas do Brasil, né? A própria questão dos juros, né? De o Brasil ser um paraíso dos juros, sem porque dúvida. o dono da rádio, Sem ele vende dúvida. anúncios de pessoas que querem mandar recado, oferecer uma música pra alguém. E aí ele faz, tipo, parcelado e aí, tipo, cobra juros abusivos, Exato. enfim, e deixa as pessoas endividadas. E que é o ele, caso do inclusive, Chico. como ele é o dono da rádio, não sei quando a gente fala, ele também, ele vende os aparelhos de rádio. Então é na cidade, ele é o dono da rádio, o único locutor, ele vende os aparelhos, ele bota também em cima, tem a questão dos juros em cima da venda do rádio parcelado, que eles brincam, a pessoa paga 2 rádios, né, comprando um. Então tem todas essas questões sociais que a gente vê no segundo filme, mas que são a novidade também. Eu acho que é o que tem de fresco, né? Eu não acho que o filme é ruim. Não, eu de acho forma que nenhuma, ele jamais, não jamais, supera jamais. o... Não supera um. Já superou um em recorde de bilheteria na primeira semana. Já temos esse recorde. Mas isso não é uma questão de... Pô, 25 anos, né, gente? Passou, muita coisa mudou, a gente indo ao cinema, número de salas de cinema, enfim, comportamentos de consumo, sei lá, já é um clássico também, né? Quantas vezes já deu na TV o primeiro também, as pessoas já se apegaram. Então, isso não é... Mas, claro, o primeiro é o primeiro, né? Acho que jamais a gente vai poder comparar. O primeiro é o primeiro, agora é uma grande celebração que ficou muito legal. Ficou muito bacana, trazer esses personagens de volta, a gente vê a sintonia, a química de novo, a gente vê as brincadeiras, as piadas, as trocas, que é o bacana do filme. Mas a Isabela Boscov não concorda com a gente, porque A gente estava assistindo agora a Isabela Boscov. Pra gente, o filme é bom. É bom, sim. Só não é melhor que o primeiro. Não é Pra melhor que o Isabela primeiro. Boscov, o filme 2 é ruim. Ele não deu certo. Ele não... Porque o que ela fala, né? Que no caso do filme 1, ele é uma adaptação do texto original do Ariano Suassuna. E o Alto da Compadecida 2 é uma criação dos roteiristas inspirado na obra, mas não é uma adaptação. Então eles tiveram que escrever uma nova história, escrever um novo texto inspirado na obra. De certa forma, Mas- juntando retalhos até de outras obras do Não, se Ariano eles Suassuna. fazem no primeiro. No segundo também, eles também. trazem alguns Porque eu lembro que no retalhos. primeiro tem a coisa da porca lá, não sei o Sim, que, que é mas uma no mistura de segundo outras- eles também têm retalhos de outras histórias do Ariano Suassuna. Mas o que a Isabela diz é que o fato de não ser uma adaptação já de uma obra que já existe... O texto não eles vir tiveram do... eles tiveram que, tipo, escrever mais, assim, Sim. criar mais os textos, os diálogos e a história O enredo em do si. que não foi exatamente uma adaptação. E que pra ela isso tira a magia do texto, que, né, o Ariano Suassuna, tipo, uma das coisas que faz da obra dele ser tão gigantesca é o diálogo, é a qualidade do texto também, A né? poesia ali daquela fala toda. E eu achei maravilhoso que ela foi com a cara de pau de milhões entrevistar o Selton Mello e o Matheus Nastergalli e não falou a opinião dela sobre o filme. Ela não falou isso que Tanto ela que ela fala não no pergunta vídeo. muitas coisas Não. sobre o filme 2 em si. Ela pergunta muitas coisas do 1 e da química dos dois, que é uma coisa que ela adora. Mas do filme 2 em si, ela não fala muito. Isso eu achei Não, ela incrível. só faz umas perguntas. E aí, mas a entrevista traz informações legais. Por exemplo, eu não sabia que o Selton Mello e o Matheus foram, tipo, convidados pra fazer o papel. Sem nem Eles, teste. não fizeram teste. E eles nunca haviam feito papel de comédia. Eles eram até então atores de drama. E aí, esse convite veio do diretor enxergando o palhaço que existia neles, que eles mesmos não sabiam Ainda que não existiam. conheciam. Mas eu achei também bizarro a autoestima de milhões do Matheus Nastergalli falando... não, porque o João Grilo e o Chicó são os maiores personagens de comédia da história do cinema brasileiro, da história da dramaturgia brasileira. Ai, Eu não aí já não discordo sei. deles. Eu acho Eu que teria é que um dos pensar um maiores, pouco. mas eu achei uma autoestima de milhões ele Eu teria que falar pensar isso. eu teria que pensar um pouco. Eu não sei, não sei. Bom, depois teve Paulo Gustavo, que também foi exatamente. pesado, é grande. Não sei, tudo bem, a gente tem que pensar um pouco, mas faz parte da história, isso sem sombra de dúvida. Agora a gente quer saber a opinião de vocês.
Vocês gostaram do filme? Concordam com a gente? Concordam com a Isabela? Não gostaram? Gostaram? Acharam necessário? Precisava? Não precisava? Valeu a pena? Vocês ainda vão assistir? A nossa opinião é que o filme, quer dizer, falando a minha, que Não, o filme a é nossa, bom, a divertido também. Valeu a pena. Não supera o primeiro. Acho que não poderia, acho que poderia não ser tão parecido com o primeiro, assim, de ser quase, tipo, uma réplica, uma cópia, né? Porque tem de novo ele indo pro céu. Recolocar a ele história, só pegar aquela história e recolocar num novo contexto. Mas enfim, conta pra gente o que achou aqui embaixo e até o próximo vídeo.